Bom, testando nova iluminação, vamos ver se essa fica melhor. Ok. Olá pessoal, tudo bom com vocês? Bom, então hoje eu vim falar sobre os livros do John Boyne e por que você deve lê-los. Primeiramente eu vou falar uma breve sinopse e uma pequena resenha sobre O Menino do Alto da Montanha, que ele chegou pra mim faz poucos dias, que eu comprei pela Amazon, li em 3 horas porque é um livro super curtinho, e aí depois eu vou então falar sobre alguns tópicos recorrentes nos romances do John Boyne. Vamos lá então? Bom, eu sou um fã ávido do John Boyne, eu simplesmente adoro esse autor. Acho que quando ele vai escrever para um público infanto-juvenil, ele é maravilhoso. Quando ele vai escrever uma história mais assim, um teor mais adulto também, ele é incrível. Então, eu não tenho assim o que falar. O único livro dele que eu não li foi um que ainda não foi traduzido pela Companhia das Letras, que ele é chamado de Crippen, mas eu acho que a Companhia das Letras vai traduzi-lo, não sei ainda. Vamos começar então pelo Menino no Alto da Montanha, que ele é então o mais novo livro aí lançado pelo John Boyne. O Menino no Alto da Montanha, ele vai contar então a história do Pierrot, que ele mora na França junto com a mãe, que é francesa, e o pai, que é alemão. O pai esteve então na Primeira Guerra, e ele ainda é um pouco traumatizado, e isso acaba levando a ter ali uma certa violência doméstica. O Pierrot, ele é muito amigo desse menino chamado Ashen, se eu não me engano, Ashen, deve ser, não sei a pronúncia. Ele vem de uma família judia. E eles moram então ali no primeiro andar do apartamento onde ele mora com a mãe e o pai. Só que acontece algumas coisas bem tristes aqui, isso é logo no começo, e assim que já partiu meu coração. Sim, então nem chegou na metade do livro, eu já estava quase querendo chorar, talvez, né, muito sentimentalismo aqui. Ele vai tentar morar com esse amigo dele, que é surdo, eu quase esqueci de falar. Então eles acabam tendo ali uma espécie de comunicação incrível, sabe? Você vê, tem até uma ilustração de como eles se comunicam. Não sei se vai dar pra ver. Só que acaba que o pai dele tem uma irmã, que ela é uma governanta, em uma casa na Alemanha. Esqueci já o nome, gente. Tem muitos nomes aqui de origem alemã, então eu não sabia pronunciar. Ela, então, essa irmã do pai dele, vai chamá-lo pra morar na Alemanha, porque a mãe, então, do Ashen, que é o amigo do Pierrot, acha que não é uma boa ideia ele morar ali com eles. O Pierrot acaba pensando algo muito da massa dessa época aqui da Europa, que ela estava então recusando, porque ela achava que ele não podia participar da família deles, que judeus são uma coisa super fechada e que eles não conseguiriam conviver com uma pessoa que não fosse judeu. Por isso que eu acho assim incrível a forma como o John Boyne coloca, porque a gente vê que não é exatamente isso que está acontecendo. A gente vê então que está acontecendo uma segregação do povo judeu em toda a Europa. A gente sabe que o Hitler, né, act on it, que ele agiu nisso, acho que existe esse termo. Então que não foi má vontade da família do Ashen não acolhê-lo, mas porque eles não queriam que ele sofresse. Ele então acaba indo para a casa dessa tia dele, que é governanta na casa de ninguém menos do que Adolf Hitler. E o ano aqui é 1936. Então Hitler já pegou o poder, Hitler pegou o poder em 1933. Só que 36 a guerra ainda não começou. Mas isso aqui vai acompanhar então até a época de 45, que é, né, quando Hitler acabou então se suicidando junto com a mulher dele. O Pierrot, que vai depois acabar se chamando Pieter, acho que fala assim, para ter um nome mais alemão, porque nessa época, pessoal, não sei se vocês sabem, estava tendo um nacionalismo muito exacerbado na Europa, então ninguém estava querendo saber ali de você não é desse país, você não nasceu aqui, então ó, fora. Acontece que a tia dele, por ver que o nome dele era de origem francesa, falou, acho melhor você mudar, porque isso aí vai acabar tendo problema, porque você está na casa do próprio Hitler, que é um símbolo nacionalista, né, gente? Vocês sabem, achava de uma raça pura e tudo mais. A gente vai ver o Pieter nessa casa com Hitler, e o Hitler acaba se apegando a esse menino. E aí, de um menino super doce que a gente conhece no começo do livro, ele vai virando um menino tão autoritário. Você vê a influência
que Hitler teve na personalidade dele, e você vai tendo raiva, assim, que menino burro, porque ele vai fazendo umas decisões, gente, e o final é de partir o coração. Por isso que eu não tenho palavras quando eu vou falar dos livros do John Boyne. Eu não tenho uma narrativa muito grande, porque eu só falo assim, leiam, porque é muito bom. Então, adorei O Menino no Alto da Montanha. E aí eu queria falar sobre algumas coisas. Que se você ainda não leu John Boyne, eu recomendo que você comece por esses livros dele infanto-juvenis. Porque vai acontecer o quê? Crossover. E são os crossovers super sutis, mas que você que já leu assim todos os livros do John Boyne, você fica, oh meu Deus, esse personagem está aqui porque eles estão na mesma época. Esse livro, O Menino no Alto da Montanha, vai fazer crossover com O Menino do Pijama Listrado. Você vai ver então os personagens aqui. Tem um momento que o Pierrot tá ali na estação para ir para a Alemanha, para ir para a casa de Hitler. E ele encontra então a família do Bruno, né, que é o principal do Menino do Pijama Listrado, indo lá para aquele lugar que tinha o campo de concentração atrás da casa. E eu acho isso maravilhoso, sabe? Porque não tem influência nenhuma, tipo, se você não lê esse, você não vai entender esse. Os dois se passam então na Segunda Guerra, né, Mundial. E O Menino no Alto da Montanha vai fazer também um mínimo crossover com Fique Onde Está, Então Corra. E está na página, para quem está curioso, está na página 47 do Menino no Alto da Montanha, que vai mencionar um certo personagem do Fique Onde Está, Então Corra. E eu achei isso muito incrível. Fique Onde Está, Então Corra se passa na Primeira Guerra Mundial, ok? Não se passa na Segunda. Então, esses três aqui, infanto-juvenis, e por mim, vocês começam por eles, sabe? Se você nunca leu, começa que você vai se apaixonar pela escrita desse cara. É uma narrativa que te prende, gente, porque você quer saber o que vai acontecer com esses personagens. E, principalmente os infantos-juvenis do John Boyne, é o que eu falo, ele tem essa coisa especial de você, leitor, está sabendo o que está acontecendo, mas o personagem não. O personagem geralmente é uma criança, então você vê que a criança não está entendendo o que está acontecendo. E eu adoro isso. Então, esses são alguns infantos-juvenis que se passam durante a guerra. Aí tem outros livros dele que também se passam durante a guerra, mas aí já são adultos. O meu preferido de todos, que é O Pacifista, eu acho que eu cansei já de falar para as pessoas lerem esse livro. Eu tenho um vídeo falando sobre esse livro que ele assim, me surpreendeu muito, porque ele vai falar sobre esses dois soldados que eles estão lutando, então, ali nas trincheiras durante a Primeira Guerra. E eles acabam, então, se apaixonando. Não sei se eu posso falar se apaixonar no caso deles. Vocês vão entender se vocês lerem o livro. Esse livro tem uma vibe do sofrimento que a guerra causa ao psicológico da pessoa. Então, você vê esses personagens não só batalhando pelo que eles são, então você sofre com isso, porque eles não aceitam a homossexualidade deles. Também eles não aceitam que eles estão ali no meio da guerra, porque, né, o pacifista, então, são pessoas que não gostam de pegar em armas, não acham que isso vai resolver nada. A questão de nacionalidade, será que a pátria, o meu estado, equivale à minha morte? Gente, maravilhoso, é maravilhoso, eu preciso reler já esse livro, tá na hora. Outros infantos juvenis dele que também são maravilhosos, A Coisa Terrível que Aconteceu com Barnaby Brockett e O Noah Foge de Casa. Eu recomendo, se você não quer ali um cenário de guerra, começa por esse aqui. Esse é incrível. O que o John Boyne fez nesse livro aqui é tão sutil. Ele é um livro infanto-juvenil. Eu adoro porque ele tem desenhos e as letras são azuis. Esse livro vai tratar sobre aceitação. Então é esse menino que ele nasceu voando e os pais não aceitam o jeito que ele é. Os pais acabam então deixando ele ir, de alguma forma que eu não vou contar. E ele conhece o mundo. E então assim, você vê que através da liberdade dele aceitar que ele voa, o mundo abriu pra ele, ele conheceu o mundo. Gente, esse livro é maravilhoso, eu fico encantado, sério, muito bom. O Noah Foge de Casa, ele é um livro infantil, mas que você demora um pouco pra entrar na narrativa.
Mas a revelação do final desse livro é incrível. Ele tem uma moral, e eu gosto muito da moral dele. A moral dele é bem fábula, sabe? E é incrível, só que eu não recomendo que vocês comecem por ele, sabe? Eu acho que a coisa terrível que aconteceu com Barnaby Brockett e os infantos juvenis, que é o Menino do Pijama Listrado, o Menino no Alto da Montanha, Fica Onde Está Então Corra, são melhores do que esse. Tem esse conto aqui também, que é Tormento. Ele não gostei muito, até porque ele é muito rápido e é sobre um pequeno mistério, mas eu achei ele meio boring. Então... Mas nem é um livro, né? E o tanto de livros que o John Boyne já acertou, isso aqui não me incomodou. Quase que eu esqueci de falar que nesses 4 livros aqui, incluindo o Adulto Pacifista e os 3 Infantos Juvenis, sempre o tema pacifismo está presente. Então essa coisa de algumas pessoas não aceitam a guerra. Elas não querem ir pra guerra porque elas não aceitam esse fato. E é muito bom o jeito que ele coloca. Então deixa eu correr pra falar sobre os outros. É porque muitos têm vídeo já aqui no canal, então não vou me prolongar. Eu queria mais falar sobre assuntos que o John Boyne coloca nesses livros. Esse aqui é o Palácio de Inverno, que ele vai contar sobre esse personagem que vai viver, de alguma forma, ali com o czar, né, da Rússia, em 1916. E, se você sabe a história, em 1917, o que aconteceu? Revolução Russa. Então, as pessoas falaram, czar, cai fora, porque é a vez do povo tomar o poder. O inicial era uma questão socialista, mas, né, gente, isso não tá no livro, tá? Eu só tô falando. Acabou que virou uma política de partido e comunismo não aconteceu, né? Esse livro aqui vai então contar a trajetória desse menino, que ele acaba então se apaixonando por uma das filhas do czar. E é maravilhoso, é maravilhoso. Só que esse livro aqui, a narrativa continua gostosa, você vai gostar do mesmo jeito, mas eu sugiro também que não seja o primeiro John Boyne que você leia, tá? Porque isso aqui já tem uma carga mais histórica, mas é igual eu digo, os personagens são bem feitos e é maravilhoso. Só que se você não gosta, assim, se você não é bem situado, algumas vezes você vai ficar perdido e você vai precisar dar umas pesquisadinhas no Google. Eu acho, tá, gente? Isso aqui é a minha opinião. Talvez você leia isso aqui com maior facilidade, mesmo não sabendo a história. É o que eu acho sobre o Palácio de Inverno. Próxima Casa Assombrada. Esse aqui eu tenho um vídeo também. E, infelizmente, esse aqui é outro que eu não gostei muito. Eu achei que a narrativa me prendeu até certo ponto, porque ele é o único livro de terror do John Boyne. Não, gente. Eu achei o final meio blé. Mas, ainda assim, não é de todo ruim. Não é aquele livro péssimo, né? Nesse caso, ainda não encontrei nenhum do John Boyne que seja péssimo, assim. Quase estava esquecendo. O John Boyne tem esse conto, Tormento, mas ele tem um conto que chama Dia de Folga, que o conto é desse tamanhozinho, que também tem um crossover ali com o Pacifista, com personagens do Pacifista. E aí, assim, alguns personagens do Pacifista aparecem em Fica Onde Está Então Corra, o que é genial. E aí Fica Onde Está Então Corra tem um crossover bem pequeno com o Menino no Alto da Montanha. E, gente, é maravilhoso. Mas, como eu falei, são crossovers que não tem uma importância assim, nossa, não vou entender essa parte. Não. O outro é Uma História de Solidão. Tem vídeo muito recente aqui no canal, vou deixar o link aqui. Na verdade, todos esses, gente, eu vou deixando o link aqui, ou no cards ou lá embaixo. Esse vai, então, tratar sobre polêmica de ditames do catolicismo. E é bem, assim, o John Boyne toca numa ferida. Porque ele é da Irlanda, e a Irlanda, ele é da República da Irlanda. E a Irlanda é bem, assim, católica. E ele vai falar sobre os podres, né, da igreja católica e tudo mais. Só que tem uma frase aqui muito interessante, em que ele vai falar... Eu preciso ler isso aqui, porque ele fala, então, que esses casos de pedofilia e essas coisas, quando acontecem, aí ele fala, é como um acidente de avião. Sempre que cai um avião, todo mundo fica sabendo. Aparece nos jornais, aparece na televisão. Dezenas de milhares de aviões decolam pelo mundo todos os dias e aterrissam em segurança. Uma queda é tão rara, no contexto geral, que cada uma delas precisa ser noticiada. É o mesmo com os padres acusados. São tão poucos entre o vasto número de padres decentes e honestos que precisamos ouvir cada história trágica. Então, assim,
Aqui, depois, tem uma história, tá, gente? Isso aqui não é um livro reportagem, mas ele então dá as opiniões dele, assim, de que, ó, também não é toda a igreja católica que esconde alguns fatos. Gente, muito bom esse livro aqui. O penúltimo que eu vou falar é O Garoto no Convés. Esse aqui, ele é muito bom até certo ponto, só que eu dei 4 estrelas porque eu achei que teve uma parte aqui que ficou muito enrolada. O livro vai contar sobre uma rebelião em 1789 que ocorreu nesse navio da Inglaterra, só que a gente vai então ficar ali com o personagem que é um menino de rua. É muito triste a história dele. Só que a rebelião do navio acontece ali em 70% do livro. E aí até a chegada deles eu achei um pouco enroladinho. Mas é um livro também muito bom. Muita gente, esse aqui é o preferido das pessoas. Pacifista, assim, ficou bem acima. Esse aqui, pra mim, ele tá longe de ser assim, o meu favorito do John Boyne. Mas ele é muito bom também. E por último, mas que na verdade foi o primeiro a ser publicado, é O Ladrão do Tempo, do John Boyne. Todos os livros dele tem vídeo aqui no canal. O Ladrão do Tempo eu gostei bastante porque é sobre um cara que no século XVIII ele começou a ficar imortal. Então ele não morreu. E aí a gente vai acompanhar ele até o século XXI. E aí é muito bom porque você vai acompanhar então a trajetória dele. Então ele vai conhecer Charles Chaplin. E ele vai então participar ali de alguns eventos históricos como as guerras. E é muito divertido assim acompanhar esse personagem. O final eu achei bem poético, o final desse livro aqui. Então, o primeiro romance do cara, o cara já foi, sabe, awesome. E é maravilhoso. Então, gente, leiam John Boyne, ok? Ele tem todos esses livros aqui pela Companhia das Letras. É maravilhoso. É somente o que eu tenho a dizer. Porque você não vai se arrepender. Sério, gente. Dê uma chance pra ele. Ele é incrível. Certo? Então eu espero que vocês tenham gostado. Estou suando com essa luz aqui. Mas dê o like se você gostou. Não esqueça de dar o like também lá na page do Facebook. Comenta aí quais livros do John Boyne que você já leu e se você gostou. E também compartilha, ok? Até mais, pessoal!